Bom, vamos lá, gente. Então, olha, atividade 5, tá? Ela pede para classificar as funções a seguir em C crescente ou D decrescente, correto? Então, nós temos a primeira função, que é essa aqui, ó. F de x igual a 5x mais 2. Se você observar ela direitinho, você vai lembrar de que você já estudou a equação reduzida da reta, lembra disso? A equação reduzida da reta, ela tinha esse formato aqui, ó, y igual a ax mais b, ou poderia ser também y igual a mx mais n, tá? Ou ainda y igual a mx mais h. Tá? Então, qualquer uma delas são, né, correspondem à equação reduzida da reta, estudada no primeiro bimestre. Tá? Isso aqui foi no primeiro bimestre. Veja então que o formato que elas aparecem com o y primeiro, alguma coisa com x, né, e o h, que é um outro elemento, é muito parecido com o que está aqui em cima. Então, nós temos aqui um comparativo bem interessante. Por quê? Porque o y é f de x. Então, quando você fala f de x igual a 5x mais 2, é como se você estivesse falando o y, o m, que é o 5, o x, né, o mais, e o h, que é o 2. Tá? Então, sendo assim, a gente sabe o quê? Que esse m, tá certo? Que nós já estudamos no primeiro bimestre, ele é, tá? O m é o coeficiente angular. Tá? Então, se m é coeficiente angular, o que nós percebemos lá no primeiro bimestre? Que num gráfico, quando o m ele é maior que zero, nós temos um gráfico crescente. E quando o m ele é menor que zero, nós temos um gráfico decrescente. Foi isso que nós vimos lá, tá? Sendo assim, nós temos aqui então que o 5, que corresponderia ao m se fosse uma equação reduzida da reta, ele é positivo. Como o 5 é positivo, então f de x igual a 5x mais 2, que é o item A, né, da atividade 5, ele é crescente. Nós vamos colocar C de crescente, tá? Se você jogar diretamente essa função no GeoGebra, eu aconselho que você faça isso, você vai perceber que vai aparecer uma reta crescente lá entre x e y, tá? No item B, ele tem assim, ó, g de x igual a menos 3x mais 4. Tá vendo? Mesmo comparativo, inclusive nas mesmas posições. Aqui ele chama de g, não tem problema. Pode ser f, g, h de x, qualquer letra. Tá? G de x, f de x, h de x correspondem ao y quando você joga lá no gráfico. Né? Como você tem esse termo que acompanha x, tá? Então, veja que o termo aqui que sempre acompanha x, que é esse que corresponde ao coeficiente angular, se fosse uma equação de reta, ele é negativo. Como ele é negativo, então essa função é decrescente. Se você jogar no GeoGebra, você vai perceber que aqui vai dar um gráfico com uma reta, tá, decrescente. Ela vai estar saindo de x em direção, saindo de y em direção a x, tá bom? Então, crescente o A, decrescente o B, e agora o item C da atividade 5. No item C da atividade 5, nós temos h de x, que é o y, né? Que é igual a 5 menos x. Aqui tem que tomar muito cuidado. Muitas pessoas confundem, olham o 5 e falam, é crescente, porque já olha o 5. Não. Veja que você tem que olhar quem acompanha o x. Então, eu vou melhorar ela, tá? Eu vou escrever ela de uma maneira que eu identifique melhor. Então, eu vou colocar primeiro o menos x, depois o mais 5. Por quê? Porque dela fica muito parecida com as outras formas de escrever. Ó. Primeiro vem x, depois vem um elemento que não tem x, né? O termo que não tem o x.
Então, esse aqui que tem x, como aqui é menos, a gente subtende que aqui exista o quê? O número 1. Então, é menos 1x. Como ele é negativo, é uma função decrescente. Tá? Então, nós temos isso no item A crescente, no item B decrescente e no item C também decrescente. Tá ok? Então vamos lá, agora a atividade 6, tá? Na atividade 6 ele diz assim, ó, defina a característica observada no exercício anterior para determinar se a função é crescente ou decrescente. Eu usei aqui um comparativo com a equação reduzida da reta. Agora, se você parar para analisar friamente, o que acontece? Veja bem, quando a gente tem, por exemplo, no item A do exercício anterior, tá? Um exemplo. Pegando ele aqui. Poderia ser qualquer uma das funções. Eu estou pegando a primeira que eu vi, tá bom? Então, nós temos essa função aqui, ó. F de x igual a 5x mais 2, tá? Tendo essa função, o que acontece? Veja, se eu colocar 1 no lugar do x, então eu vou fazer aquela substituição que normalmente ela é estudada nos primeiros anos do ensino médio, né? Ó, x... Tá? Coloco aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vou aumentando o valor de x. O que vai acontecer quando eu aumento o valor de x? Se eu colocar aqui, ó, no lugar do x, o 1 vai ficar, então, da seguinte maneira. Vai ficar 5 vezes 1, né? Mais 2. Então, vai ficar 5 vezes 1 mais 2. 5 vezes 1 mais 2 vai dar... 5 vezes 1 é 5, mais 2. Então, 7, perfeito? O que é o 7? O valor do y. Então, veja, se eu colocar 1 aqui, fica 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 7 é o resultado do f de x. E f de x é quem? É o y, tá ok? Se eu fizer a mesma coisa com 2, então vai ficar 5 vezes 2, mais 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Se eu fizer aqui com 3, 5 vezes 3... mais 2. Então, 5 vezes 3, 15. Mais 2, 17. Veja que aqui os valores que estão aumentando em x também estão aumentando em y, tá? Ou f de x, se quiserem chamar assim. 5 vezes 4, mais 2. Então, 5 vezes 4, 20. Mais 2, que dá 22. Então, estão aumentando. Por isso que ele é crescente lá, né? Ó. Então, por isso que no exercício, na atividade 5, o item A é crescente. Porque conforme aumenta o valor do x, então o valor do x aumenta e isso, consequentemente, faz com que o valor do f de x, que é o y, também aumente. Tá? Então, essa característica de crescente é quando você pode verificar o aumento do valor do y, tá? De acordo com o aumento do valor de x. Consequentemente, você vai pensar o quê? Que quando se diminui o valor, tá? Então, vou pegar aqui o item B. No item B, nós temos f de x menos, é igual, né, a menos 3x mais 4. Consequentemente, que se eu colocar valores aqui, ó, no x maiores, muito provavelmente vai acontecer o quê? Diminuir o valor do f de x. Então, vamos lá, ó. Vou continuar aqui. Então, vai ficar da seguinte maneira. Veja, se eu colocar o 1 aqui, vai ficar menos 3 vezes 1 mais 4. Né? Substituindo o x1 no lugar do x. Então, eu tenho menos 3 vezes 1, que dá menos 3, mais 4. Isso é 1. Se eu pegar menos 3 vezes, colocar o 2 no lugar do x, substituir, né, e continuar a conta, então vai ficar menos 3 vezes 2, menos 6, mais 4. Isso aqui vai dar menos 2. Menos 3 vezes, substituindo 3, mais 4, que vai dar menos 9, mais 4. E isso daqui vai dar menos 5. Veja o que está acontecendo, ó. Conforme eu vou aumentando o valor no x, o resultado, que é o f de x, né, que é o y, vai diminuindo, tá? Então, para finalizar, menos 3 vezes 4, mais 4. Aqui vai dar menos 12, né? Porque 3 vezes 4, 12.
mais 4. E isso daqui é igual a menos 8, correto? Então, o que ocorre aqui, ele é decrescente. Por quê? Porque conforme aumenta o valor do x, diminui o valor do f de x, ou seja, diminui o valor do y, tá? Então, esses são dois aí exemplos, né, de funções em que você não precisa só ficar comparando com, por exemplo, equações de reta. Você pode fazer umas funções com outras características aí, né? Aumento de estoque, venda de produtos, enfim, dá para fazer com várias outras informações, tá? Atividade 7, tá? Diz assim, ó, identifique se a representação gráfica das funções a seguir é uma parábola com a concavidade direcionada para cima, então ele vai usar o U, que é para cima, tá? Ou com a concavidade direcionada para baixo, então aqui é para cima, ou a concavidade para baixo. Eu sugiro fortemente, nesses tipos de exercícios que ele pede representação gráfica, que vocês usem o GeoGebra. Coloca a função diretamente lá e utiliza o GeoGebra, tá? O primeiro item, eu vou chamar de item A, o primeiro item que aparece aí é f de x igual a 3x ao quadrado menos 5x mais 1. Esse não dá para você comparar com a equação de reta. Por que não dá? Porque é uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau, ela é uma curva, tá? Então, ela não é reta. Nesse caso aqui, ela é uma parábola, né? Então, você não pode fazer o comparativo com a da reta, evidentemente, tá bom? E aí, o que você vai observar? Algo muito simples. Toda vez que você perceber que o coeficiente que está aqui, ó, acompanhando o termo x ao quadrado, se isso for positivo, significa que a concavidade dele é para cima, tá? Então, sempre que você tiver o coeficiente que acompanha o termo x, né, sempre que for maior que zero, ele vai ter a concavidade para cima, tá? Então, no item B, né, no que eu vou chamar aqui de item B, que na verdade aí é g de x igual a menos x ao quadrado mais 2x ao quadrado, tem que se tomar muito cuidado. Por quê? Porque aqui nós temos os dois termos com x quadrado, ó. Então precisamos fazer uma passagem antes. Em cima não, em cima a gente só tinha um termo com x quadrado, não tinha que resolver nada, ó. Já está reduzido. Temos que reduzir isso aqui ainda, tá? Então vai ficar g de x igual menos x ao quadrado mais 2x ao quadrado, ou seja, 2x ao quadrado menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado, tá? Você tem 2x ao quadrado, tira 1x ao quadrado, fica 1x ao quadrado. Esse 1x ao quadrado que ficou, o coeficiente que tem aqui, ó, tá? Que acompanha o x, que parece não existir, é mais 1. Ele está implícito. Tá? Então, o coeficiente que acompanha o termo x, o coeficiente, tá ok? Ele é o quê? Ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, então, nesse caso aqui, nós temos o que também? Nós temos o mesmo esquema do de cima, tá? Nós temos uma concavidade para cima, tá ok? A parábola dela vai ter a concavidade para cima. O item C, que eu tô chamando de item C, não sei se vocês têm o item aí, né? Mas é o terceiro item. É o h de x igual a menos 4x ao quadrado mais 5x mais 2. Veja, todos os termos são diferentes, quer dizer, ele já está reduzido. Eu não tenho um outro termo com x ao quadrado para resolver, um outro termo com x para resolver e um outro que não tenha o x para resolver. Então, está reduzido, né? Nós não temos que fazer mais nada aqui, é só observar. Então, nós observamos o quê? Que o coeficiente que acompanha o termo x é esse aqui,
tá? O termo x que eu digo aqui é o termo x quadrado, né? Ó, vamos corrigir. É o termo x quadrado, não é o termo x sozinho, né? Porque tem o sozinho e tem o quadrado. Então, o termo x ao quadrado, tá? Corrigindo aí nos outros também, é o menos 4. Então, aqui, como nós temos o menos 4, ele tem a concavidade para baixo, tá? Para baixo. Você vai observar isso melhor no GeoGebra. Então, eu sugiro que faça aí a utilização do GeoGebra e jogue essa função direto no GeoGebra, tá ok? Então vamos lá, na atividade 8, ele diz assim, ó, defina a característica observada no exercício anterior para determinar se a concavidade da parábola é direcionada para cima ou a concavidade é direcionada para baixo. Então, lembrando, quando você observar o coeficiente, tá? O coeficiente que acompanha, certo? O coeficiente de x ao quadrado, né? Lembrando isso daí, lá eu tinha começado, eu falei com x somente, mas não, é x ao quadrado, tá? Então, quando você observa que o coeficiente de x ao quadrado, ele é um coeficiente positivo, ou seja, esse coeficiente é maior que zero, então você vai ter o quê? Concavidade para cima. Isso só vai funcionar em funções quadráticas. Ou seja, as funções que você observa uma parábola, né? A função da parábola, tá? Quando o coeficiente de x ao quadrado, então quando o coeficiente de x ao quadrado for negativo, ou seja, menor que zero, a concavidade será para baixo, tá? Mesma coisa, só em funções quadráticas, tá? Então aqui concavidade para cima e aqui concavidade para baixo, tá ok? É assim que funciona. Na atividade 9, diz o seguinte, no gráfico de uma função polinomial de primeiro grau, tá? Então, uma função de primeiro grau, essa daqui é quadrática, então é de segundo grau, da atividade 8. Ele está mencionando uma de primeiro grau, então não tem nada a ver com a atividade 8, tá ok? Diz ainda, podemos notar as seguintes características. Ele diz que são algumas características, vamos ver quais são essas características, tá? A reta que representa a função intercepta em um único ponto no eixo x. Então, a reta intercepta, vou colocar em x, tá? Que é o eixo. Isso aqui é o eixo. A gente está falando do gráfico. E diz também que a reta que representa a função intercepta em um único ponto no eixo y. Então, a reta intercepta em y, também no eixo. Aqui nós podemos lembrar das equações de reta, tá? E dos gráficos de equações de reta, tá certo? Então, se eu fosse fazer um esboço aqui só para poder relembrar isso para vocês, nós teríamos o seguinte, ó. Esse aqui é o eixo x, esse é o eixo y. Então, a reta ela pode passar aqui, ó, interceptar x aqui e interceptar y lá embaixo, tá ok? Ela pode vir para cá, ela vai sempre interceptar os dois, tá vendo, ó? Ou ainda ela pode estar assim, ó, interceptar o x aqui, ó, o y lá, o x aqui, o y lá, o x aqui, o y lá e assim por diante, ó. Aliás, o y aqui e o x lá agora, né? Inverteu, tá? Então, ele está falando desse tipo de reta, tá ok? Ele diz assim, ó, dadas as equações de retas a seguir, encontre os pontos de intersecção nos eixos x e y, tá? Pontos de intersecção. Certo? É o que ele quer, os pontos de intersecção, tá? Nos eixos.
Quais são os eixos? X e Y. É o que ele pede. Então, o que é chamado aí de item A, ele diz o seguinte, ó, Y, né, no exercício, é x mais 3, tá certo? É isso daqui, ó, y, x mais 3. O que nós estudamos lá no primeiro bimestre, tá? Que a gente tem aqui um coeficiente, tá certo? Que ele é positivo, então a gente sabe o quê? Que aqui é mais 1, que está implícito, e esse coeficiente positivo mais 1 que está implícito, ele me diz que essa reta é uma reta crescente, tá? É uma reta crescente, tá ok? Uma outra questão importante a ser dita aqui é que esse número que está aqui sozinho, tá? Ele corresponde ao coeficiente linear. Então, o que significa o coeficiente linear? Significa exatamente o ponto aonde a reta passa em y. Então, nós já sabemos aonde a reta passa em y. Em y, ela passa no 3. Isso já está certo, ó. Nós temos que determinar agora em x. Para saber aonde a reta passa em x, é fácil. É só a gente usar um zero aqui, ó, no lugar do y. Por quê? Porque se a gente usar um zero no lugar do y, significa que a gente está olhando para o eixo x, aonde o eixo x cruza no zero, tá? Exatamente aqui, ó. Por isso que é importante colocar o zero aqui. Sempre vai ser assim? Sim, sempre será assim. Zero aqui, aí aqui vai ficar x, aí aqui vai ficar mais 3. E aí o que nós vamos fazer? Pegar esse 3 e passar para cá. Vai ficar menos 3 mais 0, que é menos 3, que é igual a x. Opa, então x é igual a menos 3? Exato. O que significa isso? Significa que a reta passa no x menos 3 e no y 3. Ou seja, ela tem a intersecção dela nos eixos x e y, sendo que a reta intercepta no menos 3 em x e intercepta no 3 positivo em y. É isso que acontece no item A, tá? No item B, nós temos y igual a 2x menos 8. O que nós sabemos? Nós sabemos que a reta intercepta no y igual a menos 8. Ó, já está aqui. Nós já sabemos isso, tá? Intercepta no y igual a menos 8. E como que nós vamos identificar o x? Colocando o zero aqui, ó, no lugar do y. Então, vai ficar 0 igual a 2x menos 8. E aí, vamos encontrar o valor do x que a gente deseja, né? Vamos passar esse menos 8 para cá, vai ficar 8 igual a 2x. Vou passar esse 2 que está multiplicando dividindo, então vai ficar 8 dividido por 2 igual a x. Isso significa, então, que x é igual a 8 dividido por 2, 4. Então, nós temos que a reta, ela intercepta o x no 4, tá? E o y no menos 8. É uma reta crescente lá, então ela vai interceptar bonitinho. Um esboço dela seria algo mais ou menos, tá? Mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Nós teríamos aqui, ó, o menos 8 e nós teríamos aqui, ó, o 4, tá? Esse é o eixo x, esse é o eixo y. Seria mais ou menos isso aqui o esboço de uma reta. Por isso que eu volto a falar. Usem o GeoGebra, vai facilitar muito a aprendizagem de vocês, tá? No item C, nós temos o y igual a menos 3x menos 3. Então, o que significa isso? Olha aqui, ó, o fato, né? O y é igual a menos 3. Ou seja, a reta intercepta o y no menos 3, na posição menos 3. E para saber o x, eu coloco um zero aqui nesse lugar do y, igual o menos 3x menos 3. Passo esse menos 3 para o lado de cá, que vai ficar positivo, que é igual a menos 3x. Então, esse veio para cá, tá? E aí, passo esse menos 3 que está multiplicando o x, dividindo. Então, vai ficar menos 3 igual a x. Então, ele veio para cá, correto? Então, isso vai significar que o x é igual a menos 1. Esse é o x. Significa, então, que a reta intercepta o x no menos 1 e o y no menos 3. Tá? Vou fazer já
o esboço dele aqui, ó. O esboço dele vai ficar da seguinte maneira. Ele é menos 3, né? Vai estar lá para baixo e o x vai estar para cá. Então, eu vou fazer ele assim, ó. Quer ver? Fazer assim, ó. Aqui é x e aqui é y, tá? Um esboço. O menos 3, vou jogar um menos 3 mais ou menos aqui, ó. O menos 3 aqui, ó. E o menos 1 aqui no x, ó. Então, a reta, ela vai ser mais ou menos assim, tá? Aí você fala, nossa, deu o contrário daquele outro. Sim, vamos lembrar de uma coisa aqui, ó. Lembra que aqui o coeficiente angular, ele é positivo, que acompanha x, então a reta é crescente. E nesse daqui, ó, o coeficiente angular é negativo, então é decrescente, tá? Então aqui nós temos uma reta crescente e aqui nós temos uma reta decrescente. Embora não pergunte isso no exercício, mas eu já estou mostrando para vocês. Uma outra observação importante que eu sei que alguns devem ter dúvidas aí. O menos 3, ele passou para cá, tá? Mudando a operação. Ele está subtraindo e ele passou aqui, ó, somando. Mudou a operação. Esse menos 3 que passou para cá, ele passou mudando a operação também. Ele está multiplicando e passou dividindo, tá? Aí você fala, ah, mas aquele lá mudou o sinal, esse não. Não é isso. Esse aqui mudou a operação, que era diminuindo para adição, tá ok? E esse mudou a operação, que é multiplicando para divisão. Então, esse sinal acompanha ele, tá ok? Esse sinal acompanha ele. E aí você tem 3 dividido por 3, que dá 1, e na regra de sinais da divisão, mais e menos é menos, tá ok? Então, atenção para isso daí, que é importante, tá? E para encerrar aqui, nós temos o item D. O item D é y igual a 6 menos x. Olha a posição deles aqui, tá? Tá trocada. Então, eu vou deixar num jeito, num formato que me agrada mais, que é y igual a menos x mais 6. Troquei esses dois de lugar. Eles não mudam de sinal porque eu não troquei eles em relação ao sinal de igual. Só fiz uma troquinha aqui, ó, de posição entre eles, tá? Então, os sinais continuam sendo aqui, ó, positivo e aqui negativo, tá ok? Então, o y, ele é mais 6. Então, nós já sabemos a posição do y, ou seja, por onde a reta intercepta o eixo y. Intercepta no 6 positivo, tá? E agora, usando aquela continha, né, que é substituir, na verdade, o y por 0, então, menos x mais 6. Aí, eu vou trocar aqui o x de lugar, tá? Não vou trocar o 6. Por quê? Porque o x é negativo, então eu quero que ele fique positivo. Então, para eu poder trocar ele de lugar, ele vai trocar a operação. Ele está subtraindo, vai vir somando. Então, vai ficar x igual a mais 6. Olha que interessante que aconteceu. O x, ele corresponde a 6 também, né? Uma coincidência, tá? Então, aqui no x é 6, significa então que a reta, se eu fizer aqui um esboço, né? Se eu fizer aqui um esboço, tá? Nós vamos ter uma reta, aqui é x e lá é o y, né? E aí nós temos o seguinte, vamos considerar que aqui seja 6, e que aqui seja 6 também. Então, ela vai estar desse jeito aqui, ó, passando aqui, passando ali, ó, no 6 no y positivo e no 6 no x positivo. Aí, ela é o quê? Ela é uma reta também decrescente. Você fala, decrescente? Sim, olha, o coeficiente não é negativo, é decrescente. Só coincidiu do valor do x e do y serem o mesmo, né? Parecidos aqui com relação à resolução deles, né? Ó, tá? Então, um cuidado muito grande com um exercício bem simples desse, mas que pode, você pode cometer um erro aí nele, tá? Então, vamos lá. Na atividade 10, ele diz assim, ó, podemos observar como características das funções polinomiais, né? As funções polinomiais, que envolvem polinômios, né? De segundo grau, é específico, ó, de segundo grau, tá? Então, é aquelas que dão origem à parábola, igual nós já vimos ali anteriormente, tá? A quantidade de raízes, ou ainda de zeros da função, depende do valor obtido no radicando delta igual a b ao quadrado menos 4ac, tá? Isso aqui é extraído lá do Bhaskara, né? Então, ele diz assim, ó, quando delta
for positivo, ou seja, quando o delta for maior que zero, ele tem aqui, existem, né, duas raízes, certo? Dois valores aí, duas raízes distintas, tá? Duas raízes distintas, é o que existe aí. Ele menciona ainda que quando delta for igual a zero, diz assim, ó, há só uma raiz real. Na verdade, ele diz, é dito, né, há uma raiz real, mas seriam duas raízes iguais, né? A gente então pode colocar assim, ó, existem duas raízes iguais. Como elas são iguais, aí vai aparecer uma só, é claro, né? E quando delta for negativo, né? Quando delta for menor que zero, tá? Não existem, né? Tá? Raiz real. Quando a gente fala de raiz real, a gente está falando de raiz que pertence ao conjunto dos números reais, né? Aí diz o seguinte: sabendo-se disto, encontre o valor do delta e identifique a quantidade de raízes reais nas seguintes funções. Da primeira função. A primeira função é y igual a x ao quadrado mais 3, tá? Então, existem algumas maneiras de fazer isso. Eu vou usar uma maneira onde a gente vai aqui elencar os termos A, B e C, tá? Nas raízes. Então, pode ser dessa forma. Então, aqui é interessante a gente lembrar do seguinte. Existe uma forma genérica que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Então, o coeficiente que acompanha o x ao quadrado é a, o coeficiente que acompanha o x que está sozinho é b, e o coeficiente que não acompanha, né, que não tem um termo x, é o que nós vamos chamar de c. Então, organizando isso aqui, o que nós temos? Nós temos isso aqui, ó, y igual a x ao quadrado mais 0x mais 3. Por que eu coloquei o 0x? Para não esquecer que o b aqui, ó, vai ser 0, tá? E aí eu identifico os coeficientes. Então, o coeficiente a é o coeficiente que acompanha o x quadrado. Então, ele é 1, tá certo? O coeficiente b é o que acompanha o x, como ele não aparece, é 0. E o coeficiente c é o que está sozinho, então é 3, tá? Nesse caso, como eles são positivos, eu não tive que ficar preocupado com sinais, mas é isso que eu tenho. Aí eu volto aqui e observo, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual a b ao quadrado é 0 ao quadrado, correto? Estou substituindo, menos 4 vezes o a é 1, vezes o c é 3. Então, eu tenho que delta é igual a 0 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, tá aqui, ó, 12. Isso significa, então, que delta é igual a menos 12. Esse é o resultado do delta. E o que significa esse resultado menos 12? Ele é menor que zero. Não existe raiz real. Aí eu vou aqui e escrevo. Não existe raiz real. Tá? É assim que funciona. Tá ok? No item B, nós temos y igual a 3x ao quadrado menos 8x. Então, escrevendo ele utilizando aquela forma genérica, vai ficar como? Vai ficar y igual a 3x ao quadrado menos 8x mais 0. Por que mais 0? Que é o termo c que não apareceu. Lembra lá que na forma genérica nós temos o quê? Nós temos ax ao quadrado mais bx mais c, é igual a 0. Então, aqui não aparece, por isso que ele é o C, tá? É o 0. Então, como vai ficar isso?
temos que lembrar que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Então, delta é igual a... O b é quem? É o menos 8. Agora eu estou pegando direto da equação, tá ok? Então, menos 8 ao quadrado menos 4 vezes a, que é o 3, vezes c, que é o 0, tá? Então, veja que eu estou fazendo a substituição utilizando os números direto da função para cá. No anterior, eu separei quem é A, quem é B e quem é C. Aqui eu já estou olhando direto na função, tá bom? Então, delta é igual a menos 8 ao quadrado é 64, né? Porque menos 8 vezes menos 8 dá 8 vezes 8, 64. Menos e menos é mais, então 64. Menos 4 vezes 3 é 12, vezes 0 é 0. 0. Então, eu tenho aqui que delta é igual a 64. Como delta é igual a 64, ele é maior que 0. Se o delta é maior que 0, então existem duas raízes distintas. Tá? Então, existem duas raízes distintas aí. Tá ok? É isso aí. É interessante mencionar que a ideia do exercício é só saber se o delta é maior que 0, igual a 0 ou menor que 0. Ou seja, saber se existem as raízes, se elas são distintas, se são iguais e se não existem raízes, tá? Depois que a gente vai trabalhar um pouco mais com as raízes aí, provavelmente. Neste outro aqui, ó, eu já vou pegar os valores direto, tá? Então, você tem que se lembrar disso para poder substituir os valores direto, tá bom? Então, aqui eu sei o quê? Eu sei que o A é menos 4, que o B é menos 1 e que o C é menos 3. Tá? Então, ó, ax ao quadrado, menos 4. Bx, menos 1, subtende que tem 1. Tá? E o que está sozinho, menos 3c. Ok? Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual... Quem é o b? Menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes... Quem é o a? Menos 4. E quem é o c? Menos 3. Eu coloco eles em parênteses, né? Quando são negativos, ó, para eu não me perder na regra de sinais, tá ok? Então, delta é igual a menos 1 ao quadrado é 1, porque 1 vezes 1 é 1 mesmo, menos e menos é mais, então é 1, tá? Aqui vai ficar, ó, 4 vezes 4, 16. Menos e menos é mais, vai dar mais 16. Só que aí você ainda tem o quê? Mais 16, menos 3. Então, vou fazer primeiro esses dois para não confundir vocês, tá ok? Então, vai ficar assim, ó, menos e menos é mais... 4 vezes 4, 16, tá? Aí eu tenho que fazer isso vezes menos 3. Eu copiei esse aqui, ó. Tá bom? Para fazer em partes. Então, delta é igual a 1. Aí aqui, ó, mais e menos. Menos, tá? Aí eu tenho 16 vezes 3. 16 vezes 3 dá 48, tá? Então, delta é igual a 1 menos 48. Tem 1, devo 48. Então, vai ficar devendo 47. Dá menos 47. Menos 47 significa que delta é menor que 0. Então, aqui não existe, né? Raiz. No item D, nós temos que organizar, ó. Ver que o x ao quadrado está para baixo, né? Ou no final, no caso da equação. Isso aqui pode te confundir. Então, eu sugiro que você organize. Então, fica menos x ao quadrado mais 6x mais 5. Ocorreu o quê? Uma troca, né? Aqui, ó, uma mudança aqui, ó, nesses dois, tá? Eles não mudam de sinal, porque eles estão do mesmo lado do sinal de igual. Mas isso facilita para você encontrar quem? Quem é A, por exemplo, que é menos 1, porque A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, certo? O B estava na posição certa desde o início, né? E o C, que estava no início e veio para o final da expressão,
Então, a gente tem ele aqui como sendo o 5, porque é o termo que está sozinho, que não tem x, né, acompanhando ele, tá? Aí, lembrando que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, nós temos que delta é igual a 6 ao quadrado menos 4 vezes a é menos 1, eu sempre coloco em parênteses, né, quando é assim, vezes o 5, que é o c, né? Então, isso vai significar 6 ao quadrado, que dá 36, que é 6 vezes 6. Aqui é menos e menos mais, como o outro não tem o sinal de menos para eu ter que ficar fazendo as 3, né? Eu já vou fazer direto aqui, tá? Então, menos e menos é mais. Aí eu tenho 4 vezes 1, que é 4, vezes 5, que é 20. Tá? Então, delta é igual a 56. Esse é o valor do delta. O delta é positivo, então, nesse caso, existem duas raízes distintas. Tá ok?